Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para terminarmos hoje a ditadura militar brasileira que começou lá no dia 31 de março ou 1º de abril de 1964. Bom, nossa última aula, pessoal, eu falei com vocês sobre a crise internacional do petróleo. Vamos relembrar rapidamente? Israel foi atacado pela terceira vez pelo mundo árabe, Egito, Líbano, Cisjordânia, todo mundo junto, pegaram lá e atacaram Israel no dia sagrado, o dia do perdão, o dia do chamado Yom Kippur, que vai levar o nome da guerra. Israel perdeu muita gente, morreu a beça, eu acho, não tenho certeza, mas que foi o ataque mais mortal que os israelenses sofreram dentro do seu território. E depois que eles tomaram a pancada, se reorganizaram e também a reação foi bem violenta. E aí foram até as colinas de Golã, massacraram os egípcios, bombardearam a Palestina, Gaza, Líbano, Síria, porra toda. E no final venceram mais uma vez. E é esse o momento que o mundo árabe compreende o seguinte, cara, a grande força de Israel tem nome, chama-se Estados Unidos da América, beleza? É esse cara, é esse país, é essa nação por trás de Israel, que entrega a eles tanto poder, em arma, munição, tecnologia, apesar que nessa época Israel já estava agindo por conta própria, mas sempre com apoio americano. Então o que é a OPEP, formada praticamente com países árabes, compreende, cara, eu tenho que atacar os Estados Unidos, dá para atacar militarmente? Não dá. A gente não vence nem Israel, imagina os caras. Mas a gente tem aqui o controle de uma parada que os americanos são os mais dependentes do mundo, que se chama petróleo, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o barril do petróleo em 100%. Vamos dobrar o preço do barril e os Estados Unidos vão ser obrigados a pagar muito mais caro. Isso vai gerar para eles uma crise econômica. E é o que acontece. A OPEP, então, dobra o barril de petróleo. Os maiores consumidores do mundo, que são os Estados Unidos, vão ter que pagar o dobro nesse barril. E é esse o momento que o milagre econômico brasileiro vai ser fortemente abalado, por um motivo muito simples. O nosso milagre não é autossuficiente. O nosso milagre sempre foi feito a partir de um dinheiro estrangeiro e de um volume de investimento artificial. Então, se falta dólar, e vai faltar, os americanos vão falar assim, Brasil, I'm sorry, mas eu estou gastando muito dinheiro. Então eu não tenho mais tanto dinheiro para te emprestar. E aí o milagre rapidamente desmorona. Então o Brasil sai de um PIB de 8%, 10% e volta a ter um PIB lá de 1%. E daqui a pouco o PIB começa a ser meio, daqui a pouco o PIB começa a ser negativo. É esse o contexto que vai assumir Ernesto Geisel, beleza? O quarto ditador dos 5 que governaram o Brasil, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e agora o senhor Geisel. Então, primeira coisa que ele vai criar, galera, um programa importante chamado Proálcool, uma tentativa interessante de desenvolver biocombustível a partir da cana-de-açúcar, coisa que a gente tem sobrando.
E o álcool seria ali uma forma de reduzir a nossa dependência em relação ao petróleo. Foi um plano muito interessante, feito no momento errado, porque não existia ali investimento suficiente para o tamanho das pesquisas que eram necessárias a serem feitas. Hoje em dia é um combustível alternativo fundamental para o Brasil. Tanto é que os Estados Unidos mesmo, ele é doido para patentear, para comprar nossa patente da produção de álcool a partir da cana. Eles fazem o álcool a partir do milho. E a gente consegue ter aqui um terceiro combustível que ajuda no bolso do consumidor. Mas naquele momento, por mais importante que tenha sido, falhou. E a verdade é o seguinte, galera, sem dinheiro estrangeiro, os militares não sabem governar. Porque foram anos e anos de toma dinheiro, toma aí fazer ponte de Niterói, toma aí que eu vou fazer Transamazônica, toma aí que eu vou fazer hidrelétrica de Tucuruí, toma aí que eu vou fazer ponte Colombo Salles. Agora que não tem mais esse dinheiro, o brasileiro vai ter que recorrer a novos empréstimos. Ao Fundo Monetário Internacional, à Alemanha, bizarro, né? A Alemanha, 2 guerras mundiais e está emprestando dinheiro pra gente. Porque a verdade é o seguinte, essas obras faraônicas ainda estavam em processo. Deixa eu dar mais um gole, por favor. Ai, obrigado. Minha garganta tá ressentida aqui. Que é a siderúrgica de Tubarão, Aço Minas, Ferrovia Aço, Hidrelétrica de Itaipu, a usina nuclear de Angra 1, que eram 8 usinas, só vai ser feita uma. Mas, enfim, existia uma responsabilidade por terminar essas obras. O problema é que agora esses juros são maiores, a gente não tem capacidade de pagamento, a gente está fazendo empréstimo sem pagar nada. Então é juros sobre juros, juros sobre juros, e o milagre vai acabar. O milagre vai ceder. Aumenta a inflação pra caramba, aumenta o arroxo salarial, ou seja, o salário mínimo não vai ser ajustado e a galera começa a passar fome, e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Por isso que o Geisel, sabendo que o desastre vai chegar, sabendo que em poucos anos esse modelo econômico vai desmoronar, então ele promete abertura. O que é abertura? É devolver o poder aos civis, mas não de qualquer jeito. Tem que ser uma abertura feita de maneira lenta, gradual e segura. Vamos lá, galera. Por que tem que ser gradual e lenta e segura? Porque os militares têm medo de que se eles simplesmente convocam eleições e chega ao poder um Brizola, chega ao poder um Luiz Carlos Prestes, chega ao poder um líder estudantil ou um líder sindical, ou até mesmo um político de oposição mais consentido, tipo o Tancredo Neves, mas eles têm medo que a população civil exija a investigação e a punição de crimes cometidos pelos militares. Então, se você fizer isso de maneira muito rápida, isso pode se voltar contra os militares. Então vai ser feita de maneira lenta, e bota lenta nisso, muito gradual, vou tirar uma liberdade, vou dar uma liberdade aqui, vou dar uma liberdade ali, vou convocar uma coisa ali, e segura. Sobretudo, segura para eles, não é para o país, é para os militares. Se ligaram? Então vamos lá. Presta atenção, cara, o que o Geisel faz? O Geisel, ele solta a corda de um lado e segura de outro. Então, por exemplo, ele vai convocar eleições parlamentares, ou seja, ele reabriu o Congresso, o que na prática ele já está rompendo com o próprio AI-5. E foi uma euforia no Brasil. Quanto tempo o brasileiro não votava? Desde 68, nós estamos em 74. E as eleições foram feitas não para presidente. Deixa eu só botar aqui rapidinho, gente, que está caindo aqui o meu microfone. Mas voltando. Então, a ideia de votar para deputado federal e senador, agradou o brasileiro. E o resultado das eleições foi algo muito escancarado para os militares. O MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é o partido de oposição, teve vitória massiva. Ganhou e botou maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado Federal. O que isso demonstra pra gente, pessoal? Isso demonstra que a sociedade civil estava de saco cheio dos militares. E por isso que votaram imensamente e massivamente no partido que é contra os militares. Mesmo sendo uma oposição consentida, é uma oposição. Ele acaba também com a censura prévia aos meios de comunicação, restabelece o habeas corpus e no final o AI-5 é desativado.
O que pro brasileiro foi uma resposta tipo, pô, maneiro, agora a gente tá voltando a ter direito civil e, pô, participar um pouquinho mais que seja da política brasileira, entendeu? Aqui, galera, ó, opinião MDB, a grande vitória. A vitória parlamentar. Aqui uma foto que é interessante. O povo também quer ir pra frente. Lembra do slogan da ditadura? Brasil, país que vai pra frente, ninguém segura esse país. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Essa ideia de que o Brasil é o país que tá indo pra frente, o cara fala, mas o povo não tá indo. Pode estar indo o Brasil, os empresários, os banqueiros, os militares, mas o povo não tá. E aí ele bota aqui, ó, vote no MDB, você sabe por quê. Tipo assim, eu não posso falar abertamente por quê, mas você sabe por quê. Porque eles são os caras da violência, eles são os caras da incompetência. De boa? E aí vem, ele não liberou? Acabou com a censura prévia, restabeleceu o habeas corpus, reabriu o Congresso Nacional, restabeleceu as eleições, ou seja, ele deu corda. Mas, ao mesmo tempo, ele vai criar os senadores biônicos. Posso aqui pro quadro? Que senão vocês não vão entender bem. Eu acho isso muito engraçado, cara. Bom, a gente tem o Congresso Nacional. Beleza? Show? Bom, não importa a Câmara dos Deputados, porque tudo que é decidido na Câmara dos Deputados vai para o Senado Federal. Então, ó, o azulzinho são os senadores eleitos do MDB. Estão acompanhando aqui? Os pretinhos da Arena. Ou seja, tem muito mais do MDB do que da Arena. O que o Geisel faz? Ele cria os senadores biônicos. Quem são os senadores biônicos? São aqueles nomeados por ele. Os caras não foram eleitos por ninguém. Ele que nomeia. Ele vai nomear um senador biônico para cada um do MDB. É óbvio que esses senadores biônicos vão votar junto com quem? Com os caras da Arena. Ou seja, mesmo que você tenha votado para senador, quando ele cria o senador biônico, a maioria do Senado vai ser sempre de quem? Dos militares, pô. Porque ele colocou os caras lá. Entenderam a ideia? Vamos lá. Tudo isso no pacote de abril. Aí ele fala, ó, estados governistas ganharam representação proporcional na Câmara. Ainda tem isso. Então, se São Paulo elegeu um cara da Arena, a proporção desse estado na Câmara dos Deputados vai ser igual. Então, o que adiantou votar? Não adiantou de nada. Nada, porque ele cria um mecanismo de poder que ele injeta gente, ele impõe pessoas, ele coloca dentro do parlamento brasileiro para ele ter maioria. Ah, então existe Congresso? Existe. Existe eleição? Existe. Mas tudo que vai ser decidido ali, no final das contas, é a questão o que o Geisel quer. Entenderam a ideia? E aí mas ele coloca um fim na ditadura. Como assim? Ele que vai ser o último? Não. Ele fala, ó, o próximo presidente vai ser um civil? Não. Vai ser um outro militar. Putz. Mas vai ser o último, por graças a Deus. Só que ele vai governar por 5 anos? Não. Vai governar por 6 anos. Então estendeu o mandato do cara para 6 anos. Mas vai acabar? Aí vai acabar. Por graças a Deus, então vai ter eleição direta. Não. A eleição vai ser indireta, ou seja, quem escolhe o presidente do Brasil. Vamos lá. Geisel diz, o próximo vai ser o militar. Ele, cara, vai governar por 6 anos. E quando ele sair, não vai ser por eleição direta. Quem vai escolher o sucessor dele é o Congresso, ou seja, não é o povo. São os representantes do povo. Aí você olha para isso e você percebe que realmente é lenta, gradual e muito segura para os militares. E vai ficar mais segura ainda, tá bom? O mais doido, cara, é que, tipo assim, a população civil tá feliz? Não tá. Mas engoliu, aceitou. Existe um processo, existe um final, existe uma data, tá bom? Agora, sabe quem não tá feliz? Os próprios militares. Só que da linha dura, tá ligado? E nesse momento, independente do Geisel, tem início a chamada Operação Condor, que eu te contei quando eu falei lá, né, do Pinochet. Vai ter a ditadura chilena, a ditadura de Augusto Pinochet, que era amplamente apoiada pelos Estados Unidos. E daqui a 2 anos também vai ter a Argentina, com Videla. Então a Operação Condor
foi uma colaboração entre todas as ditaduras da América Latina com a bênção da CIA. Então, por exemplo, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele fugiu para o Chile. Agora que o Chile tem um ditador, ele pode pegar o FHC e mandar de volta para o Brasil pegar ele. E quem está espionando essa galera? Quem é que está dando essas informações? A CIA. Então vou dar um exemplo. Um opositor do Pinochet, chamado Orlando Tellier, quando o Pinochet assumiu o poder, ele fugiu para Miami. Ele morreu em Miami, assassinado. O que aconteceu? Ninguém sabe. Então, de novo, o que é a Operação Condor? É uma colaboração entre as ditaduras militares da América Latina para matar os opositores que um foge do país para ir para o outro. É nessa que o João Goulart vai morrer na Argentina, uma infecção estomacal. Na verdade, foi envenenado, beleza? A linha dura, ou seja, os militares reacionários, os militares que não querem a democracia, continuam agindo nos porões do quartel. E aí você vai ter um caso famoso. O jornalista Vladimir Herzog foi preso em São Paulo e foi levado para o quartel do general Ednardo e foi torturado amplamente, inclusive eletrocutado no ânus. E acabou morrendo. Pô, é um jornalista, é um cara da TV, um cara muito considerado e que tem muitas pessoas importantes que o conhecem. Então os militares fizeram assim, puta, fizemos merda. Matamos o cara, não é pra ter matado. E aí o capitão falou assim, galera, vão lá, faz uma cena de suicídio, tira uma foto e manda pra imprensa. Aí o sargento e o soldado, sim senhor, foram lá. Que isso, mané? Os caras amarraram o Herzog pelo pescoço e amarraram na janela. Nem tiveram o trabalho de botar o cara pendurado, porque o suicida faz o quê, gente? Ele tem que pendurar, porque se você deixar, o teu próprio consciente bota o pé no chão. Você, quando você estiver quase morrendo, o teu subconsciente vai botar e tu vai respirar. Então quem é que morre assim? Ou seja, foi fake, foi fraude, foi uma encenação. E eles deram a foto para a imprensa. A imprensa falou, é sério isso aqui? Então tá bom, foi publicado, o Brasil inteiro ficou chocado com a brutalidade e com a burrice também. Cara, foi muita gente puta, muita gente revoltada, muita gente escrevendo. Dane-se. No ano seguinte, no mesmo quartel, o operário Manuel Fiel Filho também foi preso, também foi torturado e também foi assassinado. Dessa vez não teve foto, mas relataram que foi suicídio. Aí, mano, o Brasil inteiro falou, cara, os caras estão matando na frente de geral, mano, não tá acontecendo nada, não sei o que. O Geisel, que tá olhando pra isso, falando assim, cara, eu tô perdendo o controle da situação, ele então vai demitir o Ednardo. Falou pro general, você tá agindo por sua própria conta, e aí você está reformado, porque demissão de general é aposentadoria. Um outro general chamado Silvio Frota ficou boladão e vai a Brasília tentar articular um golpe contra o Geisel. Olha que doideira, cara. Então internamente, a linha dura e a linha branda também estão se disputando poder. E aí o Geisel manda uma galera para o aeroporto, todo mundo que chegava lá falava, opa, tudo bom, coronel? Vem cá, por favor, que o Geisel quer conversar contigo. E aí o Geisel consegue desarticular um contragolpe interno que ele ia sofrer. Entenderam isso? Ou seja, galera, a linha dura tá viva. A linha dura tá esperta. E, infelizmente, ainda continua reagindo de maneira terrorista. 79, último ano do governo Geisel. E aparece o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que eu falei para vocês sobre o salário mínimo? Congelado e totalmente defasado no que se trata a poder de compra. Cara, a gente está falando de correções salariais de 0,3%, 0,4%, inflação subindo 15%, 20%, 30%, 50%. Ou seja, a galera estava favelizada, estava pobre mesmo. Quando eu falo, eu acho que eu dei para você semana passada, mas vou dar de novo. Semana passada não, retrasada. São José, ABC Paulista, beleza? Quando começam as primeiras fábricas, São José tinha uma favela, uma comunidade sem saneamento básico e sem projeto urbano. Quando a gente chega na década de 70, São José tinha mais de 30 favelas.
30. A galera que está na favela não é o desempregado, não é o miserável, não. São trabalhadores com carteira assinada, que ficam o dia inteiro dentro da fábrica, mas que ganham um salário mínimo que eles não podem pagar nenhum aluguel. Então, quer dizer, o Brasil cresce 10% e a pobreza cresce 20%. O que está acontecendo? Não há distribuição de renda e nem reajuste do salário mínimo. E aí você vai ter a greve de 79. Quando Lula, Alemão e outros sindicalistas fizeram a primeira paralisação, eles pediram 75% de aumento. As montadoras de automóvel riram. Falou, pô, tá de sacanagem, 75%, quer dobrar o salário? Lula falou, é isso. E aí, cara, não. E tentaram negociar 20, 25, não. Aí as empresas falaram, não, beleza, Lula, vamos fazer o seguinte, volta a trabalhar e a gente vai dar já 40 para vocês. E o próximo a gente vai aumentando durante os meses. Voltar a trabalhar. No primeiro mês, nem o 40% eles deram. Segunda paralisação, maior ainda. O que é difícil, porque quanto mais você paralisa, a volta é mais dolorosa, porque essa galera tá sem salário, essa galera tá passando fome, essa galera tá ferrada. Então você mobilizar um grupo de pessoas que estão passando necessidade é muito difícil. Também tem a galera que vai lá, meu irmão, na porta da fábrica, galera do Alemão, subia nos ônibus, você não vai furar greve porra nenhuma, e bicava os caras e não deixava entrar na fábrica. Aí as montadoras começaram a ter prejuízo real, certo? O que eles fizeram então? Vamos negociar, negociaram, voltaram a trabalhar. Segundo, terceiro mês, as montadoras não cumpriram a palavra. Aí a terceira paralisação foi isso aqui é um estádio de futebol, gente. Isso aqui são 50 mil trabalhadores. 50 mil trabalhadores. Isso aí você só vê em Xangai, porra, porque é muita gente. Então a imagem do Lula, todo dia, no Jornal Nacional, falando pelos trabalhadores, falando pelo salário mínimo, e aí vai ter apoio do Vinícius de Moraes, e aí vai ter apoio do Chico Buarque, e artista da Globo, todo mundo, pô, esse cara é um sindicalista, tá fazendo pelo povo, não existia esse ódio do Lula que a gente conhece hoje. O Brasil inteiro adotou o cara, porque ele estava fazendo pelos mais pobres, se ligou? E no final ele conseguiu. As montadoras deram 50% e o governo deu 25%. Aí o Lula, ele vira um presidenciável. Entende o que eu estou dizendo? A popularidade dele é tão grande que ele fala, que isso, irmão? Eu posso ser o quê? Presidente um dia. Se ligou? Beleza. E esse aqui é o último, chamado João Figueiredo. É um cara truculento, tinha umas frases, ele dizia, prefiro o cheiro de bosta de cavalo ao cheiro do povo. E o Figueiredo, perguntaram para ele assim, senhor presidente, vai haver abertura? Ele assim, claro que vai. E quem for contra, eu bato e arrebento. Legal, maneiro. Mas a verdade é uma só. A inflação está em 224%. Se o Figueiredo pudesse, ele metia o pé mais rápido. Mas o que ele precisa fazer? Ele precisa garantir a transição em segurança para os militares. Preste atenção que isso aqui agora é muito importante, tá? O Figueiredo vai lançar uma armadilha muito inteligente. Ele lançou uma lei de anistia. Estão perdoados, ou seja, anistiados, todos os exilados que não estiverem envolvidos com luta armada. Então pode voltar Jesse James, liderança estudantil, volta Francisco Juliano, liderança sindical, Vladimir Pameiro, estudantil, todo mundo que não está envolvido. Pode voltar o cartunista em fio, que é esse cara aqui. Sumiu a imagem dele, mas enfim. E é um cara que fala, eu não vou voltar, se não voltar Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, pessoas com quem eu compartilho meus ideais, blá blá blá. Ou seja, o Enfio falou, não volto se não voltar todo mundo. Aí voltou uma galera, tá? Mas os que ficaram, deixou o brasileiro puto. Aí os brasileiros começaram a lançar, não queremos liberdade pela metade. A anistia tem que ser ampla, geral e restrita. Ou seja, tem que voltar todo mundo. Tem que ser perdão para todo mundo. Aí os militares falam assim, então beleza. Se é para todo mundo, então se a gente não vai processar e julgar Miguel Arraes, Brizola, Prestes, que incentivaram a luta armada,
também ninguém vai investigar nem processar torturador, executor dos porões da ditadura. Então a lei de anistia, que tem função de perpétua, ou seja, ela nunca pode ser reivindicada, ela protege os militares para sempre. Por isso não acontece no Brasil o que aconteceu na Argentina. Uma punição, uma perseguição, uma investigação e prisão dos militares. Porque aqui, a lei de anistia foi, meu irmão, um bandeirão de pano passado para cima desses caras que cometeram muita violência. De boa? Entender a malandragem da anistia? Ó, não julga aqui, também não julga ali. E ninguém fala mais sobre isso e vamos em direção ao fim da ditadura. Bom, caiu o AI-2 também. Aí, ó, quando cai o AI-2, você tem o nascimento de vários partidos que vocês conhecem hoje. Do Arena nasce o PDS, lembra que a Arena era o partido do governo, era o partido dos militares. E aí do PDS nasce o PFL, hoje em dia do PFL nasce o DEM, D-E-M, de democratas. E do MDB aí nasce tudo que vocês conhecem. PT do Lula, PTB da Ivete Vergas, PMDB do Ulisses Guimarães, que vai fazer a nossa Constituição de hoje, o PP do Tancredo Neves, o PDT do Brizola. De todos os partidos, o mais forte foi esse aqui, por um motivo muito simples. Para o brasileiro, a memória que eles têm é que esse foi o partido que sempre lutou contra a ditadura. Então o PMDB virou o maior partido do Brasil. Eu queria saber se nessas eleições, eles ainda... Porque o PMDB, desde o final da ditadura, eles ganham todas as eleições. Eles colocam a maior parte dos governadores, a maior parte dos prefeitos, a maior parte do Congresso. Eles só não botam o presidente porque o PMDB, ele gosta de fazer o executivo de refém. Então, como ele tem muita força legislativa, ele captura esses chefes para fazer o que eles querem. Eles são um centrão, bem mais à direita do que centrão. Mas nessa época, um centrão que apoia a direita ou apoia a esquerda de acordo com as suas conivências. Então, quer dizer, o PMDB durante esse processo, porque, por exemplo, quando acabar as eleições, eles vão eleger 54% dos governadores. Não. Mentira. Eles vão eleger 54% do Congresso Nacional. Eles vão eleger 22 governadores de 27 estados. Olha o tamanho desse partido. Então, eles sempre vão governar por trás do Collor, do FHC. Ah, o FHC quer aprovar a emenda de reeleição. PMDB fala, o que eu ganho com isso? Mensalão. Aí o Lula quer aprovar a Bolsa Família, o PMDB, o que eu ganho com isso? Mensalão. E assim sempre foram. Então, o PMDB era odiado tanto pela direita quanto pela esquerda, porque ele manipula os dois. O único cara que teve oportunidade de governar sem eles foi o Bolsonaro. Porque em 2018, o fenômeno do Bolsonaro foi tão forte que ele falou, olha, não voto no PMDB porque o PMDB é centrão e esse centrão não presta pra porra nenhuma. E foi a primeira vez que o PMDB teve minoria no Congresso. Acho que elegeu 22 deputados federais. Foi uma coisa muito absurda. Porque o Bolsonaro falou, tá ligado? E aí o governo Bolsonaro foi o que vocês viram ali. Pandemia, crise econômica e tal, não sei o que lá. Uns falam que ele não teve oportunidade de governar, outros falam que ele foi um cara que não governou direito. Não sou eu que vou dizer, porque eu não vou querer me colocar nessa encrenca, beleza? Agora, que o PMDB, depois do Bolsonaro, muda de nome, isso é inegável. Sabe qual é o nome do PMDB hoje? MDB. Entenderam a ideia? Por quê? Porque eles queriam tirar esse PMDB, que ficou uma sigla muito marcada como uma crítica, né? Um partido ligado à corrupção, ligado à manipulação. Aí eles voltam, hoje eles são chamados de MDB novamente, para tentar resgatar o nome da época da ditadura. Entenderam? Bom, a linha dura continua articulada. A linha dura vai explodir uma companhia da Light aqui no Rio de Janeiro, deixou metade da cidade sem luz. Eles vão atacar a secretária-geral da OAB numa carta-bomba, vão matar a menina, a mulher que abriu a carta-bomba. Vão arrancar a mão de uma outra secretária da OAB. Explodiram uma banca de revista em frente a um colégio, tentando matar uma liderança sindical. Continuam atuando abertamente. E essa época também do auge do rock nacional, né? O auge do rock brasileiro.
Então, para quem gosta de rock e já escutou Legião Urbana, naquela música de 10 minutos, chamada Faroeste Caboclo, se você observar bem, tem uma hora que vai o general e fala assim, pro João de Santo Cristo fazer um atentado à bomba. E o João de Santo Cristo responde o que pra ele? Não boto bomba em banca de jornal nem em colégio de criança, eu não faço não. E não protejo general de 10 estrelas que fica atrás da mesa, na mão, né? E é melhor sair da minha casa, nunca brinque com peixe, ascendente escorpião. E antes de sair com ódio no olhar, o velho disse, você perde a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Ou seja, é o general tentando pegar um bandido para fazer um atentado terrorista. Agora, esse aqui deu errado. Eram 2 caras da aeronáutica, um capitão e um sargento. Eles foram aqui pertinho do Proenem, no Rio Centro, para tentar explodir o show do 1º de maio. Lotado de gente. E aí, quando eles estacionaram, a bomba explodiu no colo do sargento. O cara foi partido ao meio. Morreu na hora. O capitão foi arremessado para fora, fica inconsciente, mas consegue sobreviver. A imprensa chega, tira a foto do cara morto, o Puma, o carro todo explodido, 2 militares. Como assim? Por que 2 militares estavam com uma bomba no show? No começo, os militares não negaram. Não, ele viu a bomba e tentou salvar. Tu vê uma bomba que tu fala, bota no meu colo, né? Eu vejo uma bomba, eu tenho que botar no meu colo. Pô, claro que não. Mas depois os militares assumiram que era uma tentativa, mas que isso não ia acontecer mais, que era só uma bombinha. Ou seja, esse foi o último atentado que deu muito errado para os militares e escancarou que os terroristas eram eles, que eles estavam fazendo esse monte de ataque que eles queriam jogar na conta do movimento contra a ditadura, ou seja, do movimento democrático. Bom, chegamos a 84. 81 foi um ano sagrado, o Flamengo campeão mundial. E em 84, um deputado de Cuiabá, chamado Dante de Oliveira, vai mandar uma emenda ao Congresso Nacional, dizendo uma coisa muito simples. Cara, se vai acabar a ditadura, por que não deixar o povo votar? Por que não o voto direto? Por que essa coisa de voto indireto, tá ligado? Por que o Congresso Nacional, E aí você vai ter a maior mobilização popular da história do Brasil. A Direta Já, mano, botou 1,5 milhão na Praça Sé, mais de 1 milhão na Presidente Vargas, foi muita gente, muita gente. O brasileiro não votava há 27 anos, cara, na verdade ali era 24 anos ainda. A galera queria votar, a gente só queria o pedido de voto. O brasileiro nunca cantou o hino nacional com tanta força. Isso aqui são imagens, ó, da Catedral da Sé em São Paulo, a Presidente Vargas aqui no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, isso aqui é o Enfio, que voltou do exílio depois da anistia, irmão do Betinho, tem uma minissérie da Globo muito boa sobre o irmão dele, o Betinho do Natal Sem Fome, e aí o mais incrível, foi rejeitado. O Congresso Nacional, eleito pelo povo brasileiro, não aprova o que o povo brasileiro queria, tá ligado? Tipo, não, brasileiro, vocês não sabem votar, deixa isso pra lá, quem vai votar somos nós mesmos, o Congresso Nacional. Então, quer dizer, desculpa a expressão, mas foi a maior brochada do Brasil, tipo assim, galera, caraca, vambora, não vi, eu tô Ipiranga, todo mundo cantando um hino. O Brizola chegava lá, se é a vontade do povo, por que não agora? Por que não já? E o Congresso disse não. O Traje a Rigor, banda de rock nacional também, na época fez uma música chamada Inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos escovar os dentes, tem indo pensando que nós é indigente, inútil, a gente somos inútil. A gente não sabe nem escolher presidente, então a gente é inútil mesmo. Mas a eleição indireta foi favorável ao povo. Aqui é o Rock in Rio de 85, o primeiro e o mais raiz dos Rock in Rios, né? Também foi muito eclético na época, mas teve eventos fantásticos como o Queen, né, Freddie Mercury cantando Love of My Life, e o Barão Vermelho do Cazuza cantando Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. O que era isso? Tipo, a ditadura tá acabando, vai acabar, a gente vai acabar, todo mundo pá, não sei o que lá. Mas o que eu estava dizendo? A eleição indireta entre Maluf, governador de São Paulo, e Tancredo Neves, um antigo político brasileiro, foi ministro da Justiça de Vargas, foi primeiro-ministro na época do parlamentarismo, sempre foi um cara da Arena, sempre foi, sempre foi um cara do MDB, ou seja, sempre foi contrário aos militares, e ele é eleito pelo Congresso Nacional de maneira indireta. E o povo gostou.
O povo falou, tá ótimo. Pô, Tancredo tem um passado honesto, não tem escândalo de corrupção, foi governador de Minas Gerais, foi ministro da Justiça, foi tudo. É um cara que, pô, é o ideal para esse momento. Não o Sarney, ligado aos militares, ligado à arena, rouba mais faz, assim chamavam os paulistanos em relação a ele. E beleza, o Brasil ficou feliz da vida. Um dia antes do cara tomar posse, ele foi internado. Um pouquinho antes da posse, vai. Parecia uma coisa boba. Era um apendicite, uma cirurgia rápida, beleza? Houve complicações. Transferiram ele rapidamente lá pro Albert Einstein. E o cara morreu, irmão. Aí sim, ele morre um dia antes da posse. Pô, professor, mas e aí? E aí quem vai assumir é o Sarney. Sendo que o Sarney sempre foi um cara da arena. Ou seja, o Sarney sempre foi um cara ligado aos militares. Sarney fazia banquete no Maranhão e chamava só general e coronel. Então, para os brasileiros, a morte do Tancredo e a posse do Sarney significava uma continuidade, entendeu? Para os brasileiros, caraca, não vai mudar nada. Ele cantava, o povo não esquece, Sarney é PDS. E de maneira melancólica e completamente decepcionante, termina os governos militares brasileiros. Sobre Sarney, Collor, FHC, eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.